O aliancismo entende uma unidade do plano de Deus sendo revelada para o seu estabelecimento da antiga e nova aliança. Constante, não quebrado. Constante. No aliancismo batista existe uma pequena descontinuidade entre a antiga e nova aliança, mas essa pequena descontinuidade não afeta a unidade e a harmonia. Porque qual é a pequena descontinuidade? É entender que a substância da antiga aliança é diferente da substância da nova aliança. Então, se na antiga aliança, para ser povo de Deus, era preciso fazer parte de uma etnia, de uma nação chamada Israel, na nova aliança você não precisa fazer parte de uma etnia, de uma nação, de um povo étnico. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter um coração dele. Então, essa pequena ruptura feita entre a antiga e a nova aliança só descreve a essência diferente das duas naturezas. Então, a antiga aliança ela está subordinada à nova aliança, porque a antiga aliança ela não garantia vida. Por isso que ela apontava para Cristo, porque ninguém era capaz de obedecer aquilo que a antiga aliança requeria. Então ela é subordinada da nova aliança, porque ela aponta para aquele que viria, que obedeceria a essa antiga aliança perfeitamente, que garantiria vida para nós. Então são duas substâncias diferentes, a nova aliança e a antiga aliança. Então o pactualismo batista, que é o aliancismo batista, ele garante essa unidade com esse aspecto de descontinuidade. Pode parecer uma ruptura, mas não é. Não é. É apenas observando substâncias diferentes com um propósito e plano. O dispensacionalismo não. O dispensacionalismo entende o quê? A antiga aliança é inteiramente para Israel. A nova aliança com o Novo Testamento é o testamento da igreja. Então, isso ganhou expressões diversas com o desenvolvimento do estudo da teologia do próprio dispensacionalismo. Por isso que nós vemos variações dispensacionalistas. Então, existem os dispensacionalistas que são mais tradicionais, que são os primeiros que nasceram, que entendem que a igreja, o período da igreja, a era da igreja, é um parêntese no plano de Deus. Então, Deus ele vai continuar o seu plano, só que nessa época da igreja ele fez um parêntese nesse plano. Para quê? Para fazer ciúme ao povo dele, que é Israel. Nós vemos uns desenvolvimentos dessa reflexão que causou muito prejuízo ao próprio plano de Deus, a história da salvação como um todo. Então, com isso, eles fizeram algumas revisões. Então, uma revisão que eles fizeram atenuou essa descontinuidade, essa grosseria, mas ainda permaneceu. E aí nós vemos outra revisão, que foi conhecido como dispensacionalismo progressivo, em que eles diluíram mais ainda essa diferença entre Israel e igreja. Então eles entendem que ser povo de Deus é ser igreja. Então, para o povo de Israel ter parte com Deus, ele precisa participar da igreja. O Novo Testamento não é um parênteses. Deus não trouxe a igreja para a salvação para fazer ciúme a Israel, mas as promessas do Antigo Testamento não se aplicam à igreja, se aplicam a Israel. Então, as promessas que foram feitas para Israel no Antigo Testamento vão ser cumpridas na igreja? Não. Vão ser cumpridas em Israel. Aonde isso acontece? No lugar que tem espaço para isso. Apocalipse capítulo 20, milênio. Pronto. Então, isso faz uma ruptura drástica. Por quê? Porque nessa continuidade eles precisam voltar. E essa volta é absurdamente problemática. Porque aí nós temos que estudar sobre tipologia, então quer dizer que um tipo não é sobreposto pelo antítipo, quer dizer que aquele tipo não apontava para um significado mais pleno. E aí essa descontinuidade ela é problemática, por quê? Porque nesse progresso há um retrocesso. Eu preciso voltar. Nessa promessa que foi feita aqui, foi feito para Israel. Então, lá na consumação da história, que seria o estabelecimento do milênio, eu tenho que retornar para cumprir essas promessas aqui, em Israel especificamente. Né?
Então, esse é o grande problema, né?